Mas não. Porque na hora que eu for cortar, aí eu corto esse início assim, de tudo. Muito agora, mas tá bom. Silvana, vamos orar então? Bom. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. É uma alegria ter você aqui conosco e vamos orar para nós iniciarmos essa live, entregar nas mãos do Senhor, consagrar ao Senhor, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ora aí para nós, Silvana. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, amado, honrado e eterno Pai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós entramos em Tua presença, Pai, agradecendo ao Senhor por esse dia, pelas nossas vidas, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e fraquezas, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. De nós nada, de nós mesmos nós não somos nada, ó Pai, em nome de Jesus. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós colocamos, ó Pai, essa live em Tuas mãos, ó Pai, direciona conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoa cada pessoa, ó Deus, que vai estar ouvindo essa live, Senhor. O Senhor visita, Pai, cada mente, cada coração e venha operar segundo a Tua soberana vontade. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. O nosso tema dessa live hoje é Quando o Céu Parece em Silêncio. E o texto base é Salmo 13, de 1 a 6, onde a missionária Silvana vai estar lendo, e depois o Lucas 18, de 1 a 8, onde eu vou estar lendo. Salmo 13, ele nos disse assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor enquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém. Agora o Salmo 18, do 1 ao 8, nos diz assim. Lucas. Gente, é Lucas, eu tô falando Salmos, perdão. Lucas, não te ouvi Salmos. É porque... Lucas 18, vamos lá. Lucas 18, do 1 ao 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Talvez você esteja vivendo um tempo em que suas orações parecem não passar do teto. Um tempo em que você ora, jejuma, busca a Deus, mas o céu parece permanecer em silêncio. Eu acho que todos nós já experimentamos desse momento, né? Eu quero dizer algo logo no início dessa ministração. O silêncio de Deus nunca significa que ele deixou de ouvir você. Hoje vamos caminhar pela palavra e descobrir que muitos homens e mulheres de Deus passaram exatamente por isso.
Pessoas que amavam profundamente o Senhor também experimentaram dias em que parecia que Deus não respondia, mas descobriram que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Silvana, quando pensamos em oração, normalmente imaginamos respostas rápidas, porque é o que nós queremos, respostas rápidas. Porém, a maior dificuldade da vida cristã não é aprender a orar, é continuar orando quando tudo permanece igual. E nós estamos vivendo num mundo de imediatismo, onde tudo a gente quer no de repente, né? E quando falamos sobre oração, normalmente nós pensamos na resposta. Muitas vezes pensamos que Deus, quando nós oramos, que Deus só está trabalhando quando a resposta vem, quando nós enxergamos mudança ali naquilo que oramos, aquilo acontece, a oração é respondida de imediato, a porta se abre, né? Nós acreditamos que Deus está agindo quando tudo está fluindo bem, que nós estamos orando, as coisas estão acontecendo, mas as coisas não são assim, né? Mas quando nada muda, aí a gente começa a questionar Deus. Deus, por quê? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não me ouve? Aí a gente começa a achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está agindo. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário, né? Que mesmo em silêncio, mesmo nós não vimos as coisas acontecer, a resposta chegar de imediato, Deus está agindo, porque Deus também ele age no silêncio. Deus está agindo em nossa vida o tempo todo. E o silêncio, ele não significa nunca a ausência de Deus, porque é promessa dele que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Isso não significa que Deus nos abandonou, mas é um tempo que Deus está nos preparando para algo que não é o momento. Não se no controle, jamais ele perde o controle, jamais ele deixa de trabalhar pelos seus, mas só que muitas vezes não é o momento que a gente quer que a resposta venha. Muitas vezes nós precisamos estar preparados para receber, porque quando nós recebemos aquilo que Deus tem para nós, no tempo dele, aí a gente começa a olhar para trás e entender, Magali, aquilo que não aconteceu lá, aí a gente vê que muitas coisas que não aconteceu foi livramento de Deus, foi algo que Deus não permitiu para que nós viemos a sofrer algo muito maior lá na frente, mas no momento às vezes a gente não entende, a gente acha que Deus não responde, que Deus não está me ouvindo, que Deus não está agindo nessa situação. Tem buscado, tem clamado, e parece que o céu se fechou, né? O céu está de bronze. Deus não tem te dado a resposta imediata, mas Deus ele está agindo na situação. Deus ele está movendo a teu favor. Às vezes, muitas vezes, enquanto você espera, ele tem te preparado. Enquanto você tem chorado, tem sofrido, mas ele tem te fortalecido dia após dia. Às vezes você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. E ele continua conduzindo todas as coisas conforme a vontade soberana dele, porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós temos em nossa oração sempre que buscar a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, mesmo que a gente queira algo que Deus não queira, mas só que a gente tem que orar, Senhor, eu estou querendo isso, mas que seja feita a tua vontade. Davi conhecia Deus como poucos. Olha a história de Davi. Foi ungido para ser rei, venceu Golias, escreveu salmos que atravessaram gerações, mas o processo de Davi ser ungido até ele se tornar rei, houve aí uma caminhada, houve aí um processo de espera, um processo de perseverança, um processo de luta. Ele atravessou barreiras, ele atravessou dificuldades, mas houve um momento em que ele olhou para o céu e tudo que conseguia dizer foi: até quando, Senhor? E muitas vezes nós também fazemos essa pergunta para o Senhor: até quando? Às vezes a voz embarga, porque já nem conseguimos mais orar, não sabemos mais como orar. Davi estava vivendo um tempo de perseguição. A promessa existia, mas ainda não havia se cumprido. Como esse processo de receber uma promessa até o tempo da promessa se cumprir,
É um processo, como a Silvana já disse, de aprendizado, de perseverança, é onde nós colocamos realmente a nossa confiança em Deus. Nós descansamos no Senhor. Nesse processo aí, não é fácil. Não é Porque fácil. muitas vezes quando nós oramos e continuamos focados no problema, na situação, Magali, a gente vai começar a perder a esperança, vai começar a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Às vezes Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, às vezes Deus já liberou a promessa. As promessas do Senhor estão aí na palavra. Às vezes é ali a palavra, mas só que a gente começa a olhar tantas circunstâncias que a gente começa a duvidar do poder e do agir do Senhor sobre as nossas vidas, né? Nós vemos aqui que Davi, ele começou perguntando assim: até quando me esquecerás? Ele começou ali com uma certa dúvida, um certo questionamento ali para Deus. Mas quando a gente vai lendo o Salmo aqui, né, a gente vê ali no verso 5 que ele fala assim, depois de tudo que ele falou, como um questionamento ali, ele falou assim: mas eu confio na tua benignidade. Mesmo ele vivendo tudo que ele estava vivendo, ele confiava que Deus poderia agir, ele confiava que Deus poderia fazer, que quem estava no controle de toda a situação não era ele, mas era Deus ali. Perceba aqui que a situação, quando Davi estava orando ali, a situação ali não mudou, não. A situação continua a mesma. Saul continuou perseguindo ele, o perigo continuava sendo existente na vida dele, mas Davi, ele mudou sua posição diante da espera. Ele entendeu que a fidelidade de Deus, ela não depende das circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? E ele decidiu confiar, descansar e esperar no Senhor, mesmo quando ele não via a situação sendo resolvida, mesmo quando tudo continuava do mesmo jeito. E talvez você hoje tenha percebido que você tem orado e a situação continua do mesmo jeito, o seu pedido que você tem feito continua sem resposta. Às vezes você até pensou em desistir, né, Magali, da oração. Quantas pessoas que desistem no meio da caminhada porque a resposta ainda não veio, porque acha que o tempo está demorando, mas nada acontece no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Nós temos que entender isso, que não é do nosso jeito, na nossa maneira. E nós temos que saber que nem toda porta fechada, ela é uma rejeição. Nem toda espera, ela é um castigo. E nem todo silêncio, ela é a ausência de Deus. Às vezes, Deus está fortalecendo a nossa fé para que nós venhamos depender totalmente, aprender a depender dele. Porque às vezes a resposta, Magali, for de imediato, muitas vezes a gente não dá crédito, dá crédito, louvor ao Senhor, mas fica achando que foi algo que a gente fez, entendeu? O que eu acho interessante em Davi, que Davi, ele abria o seu coração para Deus. Ele não escondia nada do que ele estava sentindo. Eu estou sentindo assim, assim, Senhor, meu coração está angustiado, eu estou aflito, eu estou necessitado. Davi, ele não escondia nada de Deus. E eu acho que o segredo da nossa caminhada, né, na oração, na perseverança da oração, é abrir o nosso coração para Deus. Deus, ele conhece tudo que está no nosso coração. A palavra diz que antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Mas ele quer nos ouvir, clamar a ele, dizer o que está sentindo, como está o coração. Senhor, eu me sinto assim, miserável. Sinceridade, né, perante o Senhor. Sinceridade perante o Senhor. Eu vejo que o coração contrito e quebrantado, ele vem da sinceridade, E a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Não tem oração que fica sem resposta. Não existe oração que fica sem resposta. Talvez, aí você vai ver, mas eu tenho orado, eu já busquei tanto. Talvez a resposta, muitas das vezes, e glória a Deus, Silvana, que as respostas de Deus muitas vezes não é a que nós queremos. Louvado seja Deus. Eu falo porque se Deus me respondesse as minhas orações tudo como eu pedi, eu estava assim, né? Eu estava perdida. E louvado seja Deus que ele não responde como a gente quer. Ele responde fazendo a vontade soberana dele,
fazendo o que é melhor, como você já disse, que a vontade dele sobre a nossa vida é boa, é agradável, é perfeita. E nem sempre ele vai responder, como já disse, no nosso tempo e na nossa hora. Não significa que ele não está nos vendo, não significa que ele não se importe, não significa que as nossas orações não têm chegado até a Deus, né? Então é continuar perseverando e entendendo que do jeito de Deus, no tempo de Deus, vai ser o melhor. E glória a Deus, gente, fique com essa palavra, glória a Deus, que nem sempre as nossas orações são respondidas como a gente quer. É como uma criança, Magali. Se a gente dá ali tudo que ela quer, a gente acaba estragando aquela criança. Porque tem um momento que a gente vai falar não, tem um momento que a gente vai falar espera, depois, e tem momento que a gente pode dar aquilo de imediato, aquilo que a criança pede. Assim somos nós com Deus. O Senhor, muitas vezes, ele responde a nossa oração de imediato. Muitas vezes, ele vai ter um tempo de esperar. E muitas vezes nós vamos receber um não do Senhor, porque aquilo não é o que o Senhor quer para nossas vidas. Porque nós temos que entender que ele quer o melhor para nós e ele tem o melhor. Porque os pensamentos, os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que aquilo que a gente consegue imaginar ou pensar. E falando da criança, Silvana, muitas vezes, por que nós não damos? Porque a criança não tem maturidade para receber. Como que você vai dar um carro para o seu filho de 15 anos, de 10, de 12 anos? Ele não tem maturidade ainda para dirigir um carro. Então, o Senhor é assim conosco também. Às vezes, Ele está nos forjando para termos maturidade, para termos consciência. E quando chegar a bênção, nós sabemos, primeiro, que a bênção vem de Deus. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. E segundo, que nós precisamos cada dia mais depender de Deus. E nesse caminho da espera, sabe? Nesse processo entre a promessa e entre receber a promessa e a promessa se cumprir, existe um processo ali que vai forjando a nossa maturidade, o nosso caráter. Nós vamos ficando melhor como pessoas, mais dependentes de Deus, sabe? Porque o segredo da nossa vida cristã é ser totalmente dependente de Deus, menos vaidade, menos orgulho, porque a gente sabe que quem está fazendo é o Senhor. A história de Ana é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. E eu, assim, às vezes, eu me vejo muito naquele clamor de Ana, assim. Ela carregava uma dor profunda. Desejava um filho, mas era estéril. Ela desejava algo muito, assim, grande, muito forte, mas ela tinha limitação ali da saúde estéril, né? Além da dor da espera, precisava conviver com provocações de Penina, que todos os anos aumentava ainda mais o seu sofrimento. Sabe o que me chama a atenção aqui na história de Ana? Que mesmo com aquela perturbação de Penina, né? Mesmo com todos os desafios, com todas as lutas, com toda a dor que ela enfrentava, de ser estéril, de não ter gerado ainda, ela permanecia de ano em ano indo buscar o Senhor, que era o costume ali da época, né? Ela ia de ano em ano nos pés do Senhor. E ela chegou um dia que ela não conseguiu mais guardar a sua dor. Tem momentos que é assim, Silvana, a gente vai orando, a gente vai buscando, mas eu gosto de dizer que tem hora que a gente dá um de doido. De doido que eu falo é assim, a gente expõe para fora a nossa dor a ponto dela bradar no céu, Senhor, não aguento mais, eu preciso de um socorro, e o meu socorro, ele vem só do Senhor, meu milagre é só o Senhor que pode dar. O que Ana precisava ali, a resposta que ela queria ali, ninguém poderia dar, era só o Senhor. E ela se derramou a sua alma diante do Senhor, de todo o seu coração, sabe? Nas entranhas, assim, ela derramou a sua alma ao Senhor. Não foi uma oração bonita, porque muitas vezes as nossas orações não é bonita, não é com palavras lindas, não é um muito saber falar, não é um muito, né, ter um bom diálogo, não. É um coração sincero diante de Deus. Não foi uma oração bonita, mas foi uma oração verdadeira. Muitas vezes eu já falei com algumas pessoas, muitas vezes eu não conseguia falar, mas o Senhor, eu conseguia escrever.
Muitas orações minhas foram escritas e tiveram resposta, porque a minha boca não conseguia falar, as minhas lágrimas já tinham secado, a minha dor era tão profunda que eu não conseguia expressar. Mas aí eu pegava uma caneta e começava a escrever e fazia igual Davi: Senhor, eu estou me sentindo assim, assim, eu vou dar um troço, eu não vou conseguir mais. E eu começava a escrever, quando eu via já tinha uma página escrita. E aí o refrigério do Senhor vai entrando, porque antes de fazer qualquer coisa, o Senhor faz dentro de nós, né? E assim foi indo. E o meu conselho é, quando não conseguir mais falar palavras bonitas, igual às vezes a gente deseja falar para o Senhor, né? Ai, mas quando não conseguir, fala do seu jeito, sabe? Mas rasga o seu coração diante do Senhor, que no tempo certo, no momento certo, o Senhor ele vai fazer. E muitas vezes, como você disse, que a gente não consegue nem falar, ajoelha e deixe que o Espírito Santo leve as suas orações, entendeu? Porque ele conhece o nosso coração. Muitas vezes, quando a gente não consegue orar ali, aclamar, mas pelo menos se ajoelha aos pés do Senhor, né? E a gente vê que no verso 10, 1 Samuel no verso 10 fala assim: e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E na palavra, quando você vai ler, fala que ela não conseguia falar, ela balbuciava, né? Tanto é que o profeta achou que ela estava bêbada, que ele não ouvia a oração dela. Ela estava ali orando, assim, clamando ao Senhor. E a gente imagina como foi as orações, aqui não fala como eram as orações anteriores de Ana, né? A gente imagina assim que, tipo assim, como ela era estéril, a Penina ali ficava provocando ela porque ela tinha filhos e Ana não tinha. A gente imagina que ela sentava ali perante o Senhor pedindo, né? Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. A gente não sabe, mas ali quando ela se rasga aos pés do Senhor, a alma dela era uma mulher que estava amargurada de alma. Imagina como estava o coração daquela mulher, mas ela se derramou ali na presença do Senhor, ali de todo o coração, e a partir daquele momento que ela se dobrou ali, abriu verdadeiramente o seu coração, algo extraordinário aconteceu ali, né, na vida dela. Foi um clamor de alguém que já não tinha mais forças para orar. Quando você lê a história, depois vocês lê toda a história, quem ainda não conhece, 1 Samuel capítulo 1, ela já não tinha mais força ali e ela se derramou ali aos pés do Senhor com a pouca força que ela tinha, mas aquela pouca força ela rasgou, ela abriu o coração por aquilo que ela estava sentindo ali dentro do coração dela, né? E a partir daquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Samuel, ele ainda não havia nascido, e a resposta não havia chegado, mas a forma com que ela saiu dali depois daquela oração foi diferente, né, Magali? Ali ela saiu ela sentiu, o Senhor já tirou aquele peso dela. A palavra do Senhor fala assim, que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ali ela levou o teu fardo perante o Senhor e ela deixou aquele fardo pesado ali e ela pegou o fardo do Senhor, que é suave e leve, né? E a partir daquele momento, ela saiu diferente. Aquela mulher se alegrou a partir daquele momento que ela orou. A resposta veio? Não. Samuel já tinha nascido, ela já tinha engravidado naquele momento? Não, mas algo diferente aconteceu dentro dela, né? E às vezes quando entramos na presença do Senhor, nós queremos que Ele transforme a situação, mas muitas vezes Ele quer transformar o nosso interior. Lá em Filipenses 4:6, a Bíblia nos ensina algo muito importante. A palavra fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Nós temos que ser grato ao Senhor por tudo, até por aquilo que não dá certo, né, Magali? E esse texto, ele não está dizendo que a preocupação não existe, que a dor, ela não existe,
que ela é pequena, que ela não pesa. Não está dizendo nesse texto que a luta é pequena. Ela está nos mostrando que o caminho para levar, para nós levarmos o peso, aquele peso que nós temos, o lugar certo, né? Porque a ansiedade, ela tenta transformar a nossa mente, ela tenta blindar a nossa fé, ela bloqueia, né, a nossa fé, ela nos faz duvidar e a nossa mente fica em constante batalha, em constante guerra, quando aquilo fica ali remoendo em nossa mente, em nosso coração. Mas a oração, ela transforma o nosso coração. Gente. Desculpa, é o despertador aqui. Traz esse cara pra ver. Ela transforma o nosso coração e ela traz uma paz, aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Quando oramos com sinceridade de coração, nos entregamos, nem sempre nós teremos a resposta de imediato, mas aquilo ali, Deus nos faz lembrar que Ele está no controle de tudo, que a situação está sob o controle dele, que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, que Deus não tem nos ouvido, como a gente já falou, né? A oração, ela muda o nosso coração antes de mudar o cenário, porque muitas vezes nós precisamos, o nosso coração precisa ser mudado, a nossa atitude precisa ser mudada para que nós venhamos receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. E olha que Samuel se tornou um grande profeta do Senhor, né? A promessa do Senhor foi cumprida na vida dela, mas não no tempo que ela queria, na hora que ela queria, mas foi no tempo de Deus. E foi algo maravilhoso, né? E às vezes a gente ora pedindo a Deus que Deus mude tudo ao nosso redor, a situação, o cenário, muda o tempo, porque às vezes nós achamos que o tempo de Deus está demorando. Deus pode fazer tudo isso, porque nós sabemos que Deus, Ele é Deus do impossível. Ele pode fazer assim, ó, no estalar de dedo Ele fazer. Mas na maioria das vezes, antes de mudar aquilo que está fora, Ele quer mudar aquilo que está dentro de nós. Amém. Existe um personagem da Bíblia que aparece apenas em 2 versículos, mas deixa uma das maiores lições sobre oração. Gente, oração é uma guerra constante. Oração é um posicionamento, Silvana. E oração, ela tem que vir junto com a fé. Porque fé é crer sem ver. Fé é você continuar orando, é você continuar crendo, mesmo quando, como se já disse aqui, tudo continua da mesma forma. Mas eu continuo orando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E esse personagem que eu quero dizer é Jabes. Na cultura hebraica, o nome carregava um significado muito forte. A mãe de Jabes o chamou assim, porque disse, com dores o dei à luz. Seu nome significava dor. Está em 1 Crônicas 4, no verso 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Imagine crescer ouvindo, né, um nome que lembrava sofrimento. Talvez você pense assim, mas a minha história é uma história que já não tem mais jeito. Não adianta mais orar, eu sou de uma família toda disfuncional, eu passei por coisas que ninguém sabe, dores que eu sei, que eu convivo, sentimentos que gritam dentro de mim. Talvez você pense que não adianta orar. Esse personagem aqui, ele está na Bíblia, apareceu em 2 versículos. Não tem a história dele aqui na Bíblia, não tem. Mas a oração dele foi ouvida. Deus viu Jabes e Deus nos vê. Deus, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, seja qual for a dor, seja qual for a sua história. O nome daquele homem significava dor. Eu não sei o que a sua história significa, o seu passado significa. Eu não sei como você é chamado. Não sei como que as pessoas te chamam.
Eu falo que eu falei no culto dos pais lá que na infância eu fui chamada de filha sem pai. Hoje a gente ri, mas quando a gente olha para essa situação, é uma situação que trazia dor. Talvez essa situação que você vive te traz dor. Então, essa é a hora. Essa é a hora de você olhar para o céu e clamar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Preciso que a minha história seja mudada. Porque só Jesus ela pode mudar a história do homem. E é através de um posicionamento. É através de você mesmo entender que é do Senhor que pode mudar a sua história, que é Jesus que pode mudar a sua história. Amém, né? E a gente vê aqui que a oração de Jabes, ela foi simples, mas teve uma grande profundidade ali, né? Ele não aceitou aquela palavra negativa que foi liberada sobre a vida dele, né? Porque o nome dele tinha um significado de peso negativo, mas ele não aceitou aquilo ali. E ele fez uma oração simples, mas profunda. Ó, tomara que me abençoe, que alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserve do mal, porque eu não tenha para que eu não tenha sofrimento. Foi uma oração pequena, simples, mas de uma profundidade grandiosa. Às vezes você já recebeu várias palavras negativas, às vezes você já recebeu palavras que falam assim que você não tem mais jeito, que a sua situação não tem solução, que da família que você veio, você vai continuar carregando esse peso de coisas negativas que você veio do seu passado, do passado da sua família, mas não aceite essa palavra de maldição, porque Deus tem promessas para a sua vida. Se apegue nas promessas do Senhor, não nas circunstâncias, não naquilo que passou, não nas palavras que foi proferida sobre a sua vida. Às vezes você está vivendo ansioso, depressivo, por causa de algo que falaram, algo que te deixou uma ferida muito profunda no seu coração, mas nesse dia de hoje, entregue-se perante o Senhor, rasga o teu coração, quebra essa maldição sobre a sua vida através da oração. E foi isso que Jabes fez. E fala lá que Deus o abençoou grandemente, né? E observa que ele não pediu fama, não pediu riquezas, não pediu nada que venhasse a engrandecê-lo perante os outros, mas ele mudou a sorte dele através da oração, da forma que ele orou ali, né? Ele pediu a presença de Deus, ele pediu que Deus ampliasse aquilo que parecia ser limitado para ele, que aos olhos humanos e para as pessoas podia achar que ele não ia dar em nada, não ia ser nada, não ser ninguém, mas ele pediu isso, ele pediu proteção para continuar firme na presença do Senhor. E a palavra termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que coisa maravilhosa, né? Um homem cujo nome significava dor, passou a ser lembrado pela sua oração. E como a Magali disse, né? 2 versículos bíblicos e de uma grandiosidade que nos ensina muita coisa, né? Isso nos ensina que Deus não consulta o nosso passado, mas o que importa é o que você decide, o seu posicionamento, aquilo que você decide fazer a partir de agora. O seu passado, o Senhor limpa, o Senhor purifica, deixa esse passado para trás, esse passado de angústia, de depressão, de sofrimento, esse passado que te fez sofrer tanto, que muitas pessoas falaram que você não ia conseguir, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Entrega, pede o Senhor para te direcionar, para abrir, para largar a sua visão, as suas fronteiras, assim como fez Jabes em suas orações. Talvez exista pessoas hoje que estejam com uma ferida tão profunda, mas Deus, Ele é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Às vezes uma simples oração que você fazer com sinceridade aos pés de Jesus, a sua situação vai mudar. O quadro que você está vivendo vai mudar. Às vezes, no momento, a circunstância, Magali, tudo ao redor vai continuar a mesma. Mas algo dentro de você vai mudar e você vai sentir uma paz que excede todo e qualquer entendimento, e é a paz que só Deus pode nos dar. Deus, Ele olha para aquilo que sua graça pode fazer em sua vida, Ele não olha para aquilo que você passou, viveu. Quando nós
entregamos nossa história ao Senhor, Ele é capaz de transformar aquilo que parecia uma sentença em um grande testemunho em nossas vidas. A identidade não está naquilo que disseram sobre cada um de nós. A identidade está naquilo que Deus declara a nosso respeito. A fé que permanece quando não vê. Gente, a viúva persistente, né? Como nós já lemos lá em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou uma parábola que começa com uma frase muito importante. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre, sem desanimar. Isso significa que Jesus sabia que haveria momento em que a vontade de desistir bateria a porta. Todos nós já passamos por isso. A personagem dessa parábola era viúva. Naquela época, uma viúva representava alguém sem influência, sem recursos e sem quem a defendesse. Ela não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha alguém importante para falar por ela. Às vezes, Silvana, Deus vai permitir que nós percamos tudo, que tenhamos só Ele, sabe? Todos os recursos para que a nossa vitória chegue. Para que sobre, para que nós entendemos que é só o Senhor. Aquela viúva, ela não tinha onde mais correr. E muitas vezes também nós não vamos ter mais onde correr. Não vai ter como o seu amigo te ajudar, o seu esposo te ajudar, sua mãe, seu pai te ajudar. Muitas vezes Deus permite isso para nós entendermos que é só Ele. Que é só Ele colocar a nossa fé em ação. Porque quando nós temos alguém para nos ajudar ali, às vezes nós encostamos nesse alguém e não damos a glória devida ao Senhor. E muitas vezes Deus vai permitir nós estarmos numa situação que é você e Deus. Ou você dobra o seu joelho, ou você se derrama diante do Senhor, ou você se quebranta diante do Senhor, ou você vai permanecer do mesmo jeito. Ou você se posiciona em buscar ao Senhor. Senhor, aqui agora é eu e você. É só nós dois. E eu vou te dizer para você, Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. Sendo você e Deus, Jesus é suficiente. Sabe, o seu apoio, a sua força, sabe, a sua esperança precisa vir do Senhor. O que acontece que nós paramos no meio do caminho na nossa vida de oração? É porque nós começamos a colocar a nossa confiança em pessoas ali. A gente está orando ali por certas situações, aí a gente começa a ver, não, mas se eu fizer desse jeito, mas se fulano fizer isso, mas se acontecer isso, vai dar certo. E muitas vezes Deus permite nada acontecer, ninguém te ajudar e você acha que está sozinho. Nossa, mas todo mundo virou as costas para mim. Não tem momento que é assim, que a gente acha que todos viraram as costas para a gente? Dentro da igreja você acha que não tem apoio, dentro da sua casa você acha que não tem apoio, no serviço parece que está todo mundo contra você, sabe? Mas é o Senhor permitindo para te mostrar que é só Ele, que é na porta dele que você precisa bater, que Ele é suficiente e que Ele vai fazer. Esse juiz aqui sendo mau, ele, de tanto ali a viúva insistir, é uma parábola, gente, mas que nós precisamos trazer para a nossa vida, sabe? Não pare de bater. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. A palavra de Deus nos fala. Batei, abri-se-vos-á, pedi, buscai e encontrareis. Pedi, dar-se-vos-á. A palavra de Deus nos fala. É uma promessa do Senhor. Ah, Magali, eu tenho orado, eu tenho buscado. Continua buscando o dever de orar sempre e não desfalecer. Desfalecer o que? É parar, é desistir. Quantas mães, Silvana, quantas mães a gente ouve? Ah, boba, eu entreguei para Jesus. Entreguei, esse filho meu não tem jeito, não tem solução, não tem o que eu fazer. E esse entregar para Jesus não é entregar descansando no Senhor, não. É entregar de não orar mais. É entregar de não... É uma entrega de desistência, né? De desistência. Porque muitas vezes, porque a palavra de Deus fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas não é do entregar ao Senhor, é entregar de desistir. E essa entrega, a gente entregar ao Senhor, é aquela entrega que, tipo assim, mesmo que aquele filho continua na situação, como a Magali falou, a mãe fala assim, já entreguei, não tem como.
Não, mas mesmo que você entrega, que ele tá daquele jeito, você tem aquela fé, que essa é a fé e fala assim, eu entreguei aos mãos e eu sei que o Senhor vai trabalhar, eu sei que essa situação vai mudar, eu sei que Deus vai agir. E essa parábola, ela fala de perseverança, ela nos ensina a ser perseverante em nossas orações, a não desanimar, a não esmurecer, né? Mas continuar perseverante, entregar, mas acreditar que algo vai acontecer. Não é entregar e falar assim, já não tem jeito mais. Você já liberou a palavra? Uma palavra negativa, não tem jeito mais, já entreguei nas mãos de Deus, não tem jeito mais com esse filho, com esse esposo, sei lá, com a situação que você tem vivido, sei lá, se você já fez assim, já entreguei na mão de Deus, não tem jeito mais, não tem nada mais para me fazer. Mas Deus é o Deus do impossível. Você não vai fazer mesmo, não. Deus vai operar. Mas você tem que acreditar, continuar tendo fé, sendo perseverante, né, Magali? Perseverante. E a gente tem que tomar cuidado que no momento de dificuldade, no momento que nós estamos perseverando em oração, que as coisas estão ruins, que nada acontece, a gente tem que tomar o cuidado das palavras que a gente profere, porque muitas vezes a gente profere palavras negativas que aquela situação vai piorar ainda já mais. Decretando, já decretando. Porque a gente está liberando. Cada palavra que a gente libera é uma palavra de decreto no mundo espiritual. Se você liberar que não vai ter mais jeito, aquela situação não vai ter jeito. Mas quando você entrega para o Senhor, descansa o seu coração, mesmo que aquela situação não mudou, mas começa a declarar, mas eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai libertar, eu creio que o Senhor vai salvar, aquela situação, quando você vê, aquela situação vai mudar. Porque você está liberando palavras no mundo espiritual, mas palavra positiva, não palavras negativas, né, Magali? E, Silvana, uma mãe, falando sobre o filho, uma mãe, ela tem autoridade espiritual sobre o teu filho. Se você, às vezes, não está sabendo como orar, sabe? Não tem palavras mais para orar. Primeiro, ore por você. Senhor, me ensina a orar para o meu filho, me dê estrutura, me dê estratégia, me dê estrutura, porque a oração, ela tem que vir caminhando também de vigilância. Porque, às vezes, a gente ora para o Senhor fazer algo e não vigia ali no como tratar o filho, como a Silvana já falou, as palavras que liberam, que são decretos no mundo espiritual. Então eu vejo que a nossa oração por alguém, seja por esposo, seja... a gente também precisa caminhar orando para a gente. Senhor, me dê sabedoria para orar, sabedoria para entender a situação, sabedoria para liberar palavras de bênção. É tão lindo, Silvana, que Deus não nos deixa desamparados, que a tua palavra, ela nos ensina a orar. É só você pegar a palavra de Deus e orar a palavra. Vai lá, você vai orar para a família, ora lá no Salmo 127, lá, sabe? Declara lá que seus filhos são herança do Senhor. Declare que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E começa a orar a palavra. Começa a decretar a palavra dentro do lar, né? Isso, dentro do lar. Mas a palavra do Senhor, não palavras negativas. E a gente tem que pedir ao Senhor até sabedoria naquilo que a gente fala nos momentos de situações assim. Porque às vezes aquela situação tá ruim e as pessoas, e a gente está orando, e aquele por quem a gente está orando não está nem vendo Deus na vida da gente, porque às vezes a atitude da gente dentro de casa, mediante aquela situação, faz com que a pessoa afaste ainda mais da presença do Senhor, ao invés de se achegar ao Senhor, né? Porque não adianta, muita oração sem vigilância não adianta, não funciona. A oração, vigiar e orar. É o que o Senhor nos ensinou, vigiar e orar. Às vezes a pessoa não gosta de ouvir essa palavra, né? Porque, eu tô orando, e vigiar. Vigiar vem primeiro do que orar, né? E, Magali, muitas vezes pessoas deixam de orar porque confundem o silêncio de Deus como uma negativa. Mas o silêncio de Deus, ele não significa que ele disse não. Muitas vezes significa apenas que ainda não chegou o tempo certo daquela coisa acontecer, daquele pedido que você tem feito acontecer. E quem permanece de joelho, ele dificilmente não vai ver solução, né?
Ele sempre, aquele que permanece firme de joelho, ele vai obter as respostas, ele vai ver aquilo se concretizando na vida dele. E por isso, não desista da oração, daquilo que Deus colocou no seu coração. Continue buscando, continue crendo, continue acreditando, mesmo que os seus olhos não vejam. Mas continue firme, acreditando que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Descanse o seu coração nessa manhã, porque a resposta virá. Quando Jesus também experimentou o silêncio. Olha como que a palavra de Deus é linda, deixou os exemplos aí pra gente, né? Jesus no Getsêmani. Existe uma verdade que muda completamente a maneira como enxergamos o silêncio de Deus. O próprio Jesus passou por esse silêncio. Na noite em que ele seria preso, Jesus entrou no jardim de Getsêmani. Ele sabia tudo o que estava para acontecer. Sabia da dor, da humilhação, da cruz e do peso que carregaria sobre si. Mesmo sendo filho de Deus, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Jesus abriu seu coração diante do Pai. Ele não escondeu sua angústia. Isso nos ensina que a oração não é lugar onde fingimos ser fortes. É o lugar onde somos verdadeiros diante de Deus. Mas o cálice não foi tirado. Tem oração que não vão ser respondidas da nossa forma, não. À primeira vista, poderia parecer que o Pai permaneceu em silêncio. Porém, a Bíblia diz que um anjo apareceu para fortalecê-lo. O Pai não respondeu da maneira que Jesus, em sua humanidade, desejava naquele momento. Jesus estava ali como homem, mas respondeu dando força para que ele cumprisse o propósito. Quantas vezes esperamos que Deus mude a situação enquanto Ele está nos fortalecendo para atravessá-la? Silvana, você já teve a experiência, acho que todos nós que vivemos uma vida de oração, que buscamos ao Senhor, nós já experimentamos aquela situação em que a gente chega naquele desespero diante de Deus, desesperado, sabe? Quando você chega e chora, e se quebranta, e desespera, e põe tudo para fora: Senhor, tá assim, eu tô sentindo assim, aquele que você se derrama mesmo. Quando se levanta, vem um bálsamo, um refrigério do Espírito Santo. Gente, é algo que não tem como vir de pessoas ou de circunstâncias. É algo que só vem de Deus. Que Ana saiu ali da oração, quando ela fez, ela chegou ali pesada, sobrecarregada, mas ela saiu leve. Fala que ela saiu sorrindo, né? E eu vejo a presença envolve a gente, Silvana, de tal forma que a gente sai assim, se rindo com a situação do mesmo jeito, como você falou aí da Ana, né? A situação permanecia igual quando ela saiu diante, né, da oração lá. E que fala que os anjos vieram deixa eu ler aqui, os anjos vieram para fortalecer né, Jesus, e vem uma força, assim, uma esperança, assim, sabe, Silvana? Quando a gente está nesse momento, você se quebranta, você levanta daquela oração, você vem uma força, você não entende, fala assim: não, eu quero orar mais. Aí você já começa: eu vou fazer propósito disso, eu vou fazer propósito daquilo. Você quer ler mais a Bíblia, você quer orar mais. Você entrou ali na oração, falando assim: Senhor, desisto, eu não aguento mais, já não dá. Aí você sai aqui, mas só que você se rasgou, você foi verdadeiro perante o Senhor, né? E ali ele trouxe aquele bálsamo que te dá esperança. Aí você sai assim: nossa, mas eu vou fazer isso, você tá quebrado e sai restaurado. Você entra quebrado, porque tem oração, gente. A gente tá falando aqui, oração assim, você se derrama mesmo. Vamos olhar ali como Diana, como Jesus ali no Getsêmani, ali, sabe? Você entra quebrado, você entra assim, moído. Sabe? E essa oração de Jesus é uma das orações, uma das maiores lições para nossas vidas, né? Que nem toda resposta de Deus é um livramento imediato para nós. Há situações que nós vamos ter que passar por ela. A gente vê na história de Daniel que Deus, ele não livrou Daniel da cova, mas ele livrou Daniel na cova. Na fornalha, ele não livrou aqueles 3 jovens da fornalha, mas ele livrou, ele guardou eles ali na fornalha. Nós vamos passar pelo fogo, pelas águas, mas Deus estará conosco.
Fala lá em Isaías, né? Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque ele estará conosco naquela situação. Muitas vezes ele não nos livra daquela situação difícil, mas ele estará conosco naquela situação, naquele momento. Às vezes a resposta é a graça para suportar aquele processo que nós temos que passar. Às vezes é a força que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. Às vezes é a paz que guarda o nosso coração, mesmo quando tudo continua igual, continua do mesmo jeito, né? E Paulo, ele escreveu assim em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa o quê? Na nossa fraqueza. O poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de Deus fala assim, quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Porque tem situação que quando ela passa, a gente olha para trás, não, obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve comigo em toda a caminhada. Porque se não fosse Deus, gente, a gente não suportaria, não. A gente não aguentaria, não. Por isso que a gente tem que ser persistente, perseverante e sempre, como a oração de Jesus aqui, Pai, contudo que seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque a nossa vontade não é de passar por situações adversas, situações difíceis, por uma enfermidade. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico difícil, mas Deus estará com você nesse processo. Você não está sozinho. Deus estará com você nessa situação. E Deus, ele sempre fala com nós, né? Antes de tirar o problema, ele quer nos fortalecer, quer nos trazer maturidade naquela situação, porque existe batalha que Deus vence por nós, mas existem outras que ele vence em nós. Jesus, ele saiu do Getsemane fortalecido para cumprir aquilo que o Pai havia preparado para ele. E isso nos mostra que o silêncio de Deus nunca é falta de amor. Muitas vezes é a preparação para um propósito ainda maior, que nós não entendemos no momento do processo, mas que nós vamos entender. O processo não é fácil, mas nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco em todos os momentos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a oração na nossa vida é um posicionamento. Todas essas pessoas aqui se posicionaram na oração. Oração é alimento, né? Que nos fortalece. Isso. E talvez o que está... o nosso milagre está demorando porque falta um posicionamento nosso. Só que a oração, ela vem de uma... Olha o que a Bíblia diz, vigiar e orar. Ela vem também de uma decisão de andar com o Senhor, de fazer a vontade do Pai, de caminhar com o Senhor. Sabe, você que está aí, que está com uma vida, como a Silvana já falou, talvez um diagnóstico, talvez a sua família esteja toda bagunçada, sabe? Talvez esteja numa situação financeira muito difícil. O Senhor nos chama a um posicionamento, a nos posicionar em oração, mas nos posicionar em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, em andar com o Senhor. Sabe, nós precisamos nos posicionar em Deus, decidir a caminhar com o Senhor, sabe? Mesmo na sua pequenez, nas suas limitações, porque cada um de nós, cada uma dessas pessoas chegar diante de Deus de uma forma. E o importante é você chegar diante de Deus, buscar o Senhor. Promessa é linda, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre e se lhe. Sabe, a promessa de Deus é linda para as nossas vidas e para a sua também. Eu gosto sempre de dizer que você não é uma obra do acaso, você não é um erro, você não é um acidente, você é obra da criação de Deus, você é obra-prima do Senhor. Quem te fez foi o Senhor, quem te formou no ventre da sua mãe, te desceu lá dentro foi o Senhor. Você não é um caso perdido. E o Senhor, ele está te chamando a bater na porta dele, sabe? A buscar a ele de todo o coração. Amém? Hoje caminhamos pela vida de pessoas muito diferentes. Davi nos ensinou que podemos falar com Deus mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ana nos mostrou que a oração transforma primeiro quem ora. Jabes nos ensinou que nenhuma história é definitiva quando Deus intervém. A viúva persistente nos
mostrou que não podemos desanimar. E Jesus nos revelou que a maior oração é aquela que se rende completamente à vontade do Pai. Cada uma dessas histórias aponta para a mesma verdade. Deus nunca deixou de nos ouvir. Deus nunca perdeu o controle. Deus está sentado no trono. O domínio é dele, o controle é dele. Tudo é dele. E tudo tem um tempo da espera, né? E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo de esperar, das coisas não acontecer. Você continua esperando, mas a resposta ainda não chegou. Você continua esperando e tudo parece parado do mesmo jeito. Você olha para o céu e tem sensação que Deus está em silêncio, que Deus não tem te ouvido quando você clama, quando você busca, mas lembra-se de algo. O agricultor, ele lança a semente na terra e durante um tempo não vê absolutamente nada. Nem por isso a semente deixou de crescer, de germinar. As raízes se desenvolveram no escuro antes que a árvore aparecesse. O bebê é formado em silêncio dentro do ventre, enquanto alguém possa contemplar sua vida. E as maiores obras do Senhor acontecem no invisível. Às vezes a gente não está vendo, mas Deus está agindo, Deus está operando. E talvez Deus esteja fazendo em você aquilo que os seus olhos não conseguem ver no momento, mas Ele está trabalhando. Continue perseverante na fé, continue buscando. Talvez Ele esteja fortalecendo a sua fé, curando algo que precisa ser curado, ser trabalhado no seu interior, ensinando a você a depender totalmente dEle, porque às vezes nós dependemos muitas vezes das coisas, das circunstâncias, daquilo que tem vivido, mas Ele está querendo que nós dependemos totalmente dEle, né? E talvez você pediu oração e tem insistido, tem buscado, tem clamado, mas não desista, porque enquanto você ora, Deus, Ele trabalha, enquanto você espera, Deus prepara, enquanto você chora, Deus, Ele recolhe cada lágrima, Ele sustenta e Ele tem uma nova história, Ele está escrevendo a sua história, né? E quando nós vimos aqui, Davi nas suas palavras, que começou ali, até quando, Senhor? Mas ele termina, porém, confio no Senhor. Termine a sua oração assim hoje. Senhor, eu confio em Ti. Eu descansarei no Senhor. Me dê forças para continuar. Me sustenta em minha caminhada. Talvez hoje você precise tomar uma grande decisão na sua vida, mas peça direcionamento ao Senhor. Lá em Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz aqui, né, que a paz que excede todo e qualquer entendimento. Nós já falamos aqui, né, dessa paz quando nós oramos e vem essa paz, esse refrigério em nosso coração que nós não entendemos, né, porque ela excede todo e qualquer entendimento. Mas essa paz, ela guardará o nosso coração e nossos sentimentos em Cristo Jesus, né? Essa paz, ela não depende de tudo estar resolvido. Ela depende de sabermos em quem descansamos, em quem confiamos. E talvez hoje você esteja tentando controlar algo que Deus já te pediu para entregar, algo que você tem que entregar nas mãos do Senhor, mas você está querendo ficar no controle, né? Aquela situação, se sair fora do controle, a gente já fica ali perdido, ansioso, preocupado, mas entrega ao Senhor, Ele está te pedindo hoje, entrega essa situação ao Senhor, entrega essa preocupação, essa decisão, essa resposta que você precisa. A ansiedade, ela tem roubado, às vezes, teu sono, porque você tem pegado essa situação para você, não tem conseguido entregar e descansar no Senhor. Ore. Não como quem tenta convencer a Deus que Ele tem que cuidar de você, mas ore descansando na certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar, e Ele conhece tudo aquilo, o peso do seu coração, aquilo que você tem precisado, porque a oração, como a gente diz, nem sempre ela muda primeiro o cenário. Muitas vezes ela muda primeiro a forma como atravessamos o cenário, né?
E ali, mesmo sem resposta imediata, Davi, ele continuou ali, ele confiou no Senhor. Deus, ele respondeu ali a oração de Davi, respondeu a oração de Ana, ele mudou a história de Jabes. O Deus que fortaleceu Jesus é o mesmo que nos fortalece, o mesmo que ouviu cada uma dessas orações, é o Deus que ouve a nossa oração e que o Senhor fortalece o seu coração, renove a sua esperança e que você venha descansar no Senhor e esperar, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo. Confie, descanse, espere no Senhor. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final da nossa live, mas nós não podemos encerrar sem orar, né, Silvana? Falamos de oração e nós vamos orar ao Senhor entregando as nossas vidas, entregando a sua vida aí nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei que o nosso Deus é fiel. Amém. Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Pai, nesta oportunidade, perdoe os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Pai, eu quero entregar aqui as nossas vidas diante do Senhor. Blinda, Pai, as nossas vidas. Blinda a família da Silvana, a vida dela, as filhas, o esposo. Blinda a minha vida, os meus filhos, o meu esposo, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha estar com cada um que vai estar ouvindo, ó Pai, essas palavras, essa live. Cada um que esteve conosco, que passou, nem que seja um momento aqui na nossa live. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade, segundo o teu querer, operar conforme o Senhor quiser, ó Pai. Que nós venhamos estar na sua dependência, que nós venhamos ser perseverantes, que nós venhamos continuar, ó Pai, não desistir, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos dê um coração quebrantado, um coração humilde, nos ensina a vigiar, nos ensina, ó Pai, a te servir de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça na oração, nos renove, Senhor, nos restaura a cada dia, Pai, e que nós venhamos viver, ó Deus, em nome de Jesus, para glorificar e exaltar o Senhor. E nós declaramos aqui diante do Senhor que nós, a nossa casa, servimos ao Senhor. Declaramos, ó Pai, que os nossos filhos são herança do Senhor. Declaramos, ó Pai, que somos casados para sempre. Declaramos, ó Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento sobre a nossa mente e o nosso coração. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Fique com Deus. Até a próxima. Se Jesus assim nos permitir, estaremos Amém. De volta. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Pedrinho.